Bom dia, hoje é o nosso 13º encontro do Clube do Desenho. Bem-vindos todos e todas. Bem contente de estar aqui com vocês. Hoje é dia 14 de agosto de 2022 e a gente vai conversar sobre as montanhas. Então vai ser uma ampliação do que a gente fez no encontro passado, onde a gente olhou para as pequenas pedras e rochinhas que cabiam na nossa mão. Agora, como se a gente fosse em homenagem aos pais, olhar para aquilo que gerou essas pedrinhas pequenininhas. Então, vamos lá um pouquinho para o PowerPoint. Deixa eu achar aqui. Espera um pouquinho, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Um dia eu vou ser muito esperta com essas máquinas todas, mas até que não posso reclamar. Vamos lá, vamos tentar de novo. Aqui. Eu queria começar com um pensamento que eu achei muito bonito do Omraam. Independente se a gente tem uma orientação mais espiritual ou não, é muito bonito como ele fala sobre esse poder, essa energia da montanha. Então, são as montanhas que conectam a terra e o céu. Uma grande sabedoria presidiu a formação delas e decidiu onde ficariam, pois isso nunca é aleatório. A cada uma é atribuída uma função específica, razão pela qual todas diferem em forma, volume e altura. Seus picos erguidos são antenas destinadas a irradiar ou captar ondas de diferentes frequências, cada um deles criando as condições favoráveis para uma determinada atividade. O discípulo deve subir na montanha para se comunicar com o céu. Ele deve fazer isso não apenas fisicamente, mas espiritualmente, e meditar por muito tempo para compreender o que a montanha representa nele, na sua vida interior. Omraam é um mestre. E eu acho muito lindo a gente se colocar na frente das montanhas com essa veneração por algo que é tão potente, tão gigantesco. E a gente que mora em São Paulo, não sei quantas de vocês dividem esse cenário comigo, que a gente não tem montanhas por perto. Então, sorte de quem tem, né? Mas eu tive o privilégio de ir há 2 semanas atrás para Paraty. Eu acho que como eu já estava com esse tema das montanhas assim no coração, aquilo foi a viagem de 6 horas no ônibus foi um presente, porque aquelas montanhas iam desfilando na minha frente e não tem como a gente não sentir um certo, a gente faz, que coisa linda, né? Que poder incrível aquela. Primeiro, a majestade da montanha, e depois a maneira como elas se enfilavam umas atrás das outras. Então, é com essa veneração que a gente vai começar esse encontro, e desejando que quem mora num lugar onde as montanhas são raras, que em breve vocês possam estar em algum, né, que o universo leve vocês para algum lugarzinho onde vocês possam se colocar frente a esse ser que é tão, tão grandioso. E para então a gente ir adiante na nossa tarefa de hoje, eu queria fazer uma leve retrospectiva, porque é muito importante a gente se dar conta do caminho que a gente está fazendo. Cada encontro tem uma relação com aquilo que a gente fez da outra vez. E o importante aqui, nesse encontro das rochas e das montanhas, a gente fazer esse contraponto em relação ao que foi o trabalho com as nuvens. A gente ter sempre consciência de que a gente está inserido num universo, num planeta, onde a gente vive entre essa polaridade daquilo que é sutil e daquilo que é denso, daquilo que é mais calórico para aquilo que é mais frio e concentrado. Porque é justamente isso que vai trazer expressividade para o nosso trabalho. A gente conseguir mostrar a diferença desse polo aqui, que é um polo que é aberto, é um polo que o que está dentro comunica com o que está fora, é como a nossa respiração, é como o ar. Aquilo que está fora entra, depois aquilo sai, depois aquilo vai para outra pessoa. Então, tem uma divisão, tem um permear. Quando a gente vai para esse outro polo,
isso é completamente diferente. Aqui a gente tem um limite. Aqui é uma divisão que isola, que separa. Então, a gente entra numa qualidade de trabalho de linha que é mais duro, que é o contorno, que é fechado, que tem que mostrar peso. E a beleza de um desenho é quando a gente consegue mostrar essas qualidades na própria linha. Eu não sei o que eu faço aqui, sempre dá um streamlink aqui. Então, deixa eu só vir para cá. Para a gente relembrar esse slide, foi algo que a gente fez no encontro 12. Como é que eu posso mostrar na própria linha que eu estou traçando, independente daquilo que eu estou representando, a qualidade de algo que é mais sutil e a qualidade de algo que é mais pesado. Então, quando a gente olha para o céu, quando a gente está admirando as nuvens, nós estamos lidando com transições, com planos, onde o contorno e o limite tem que ser mais aberto e fluido. Aqui a gente vê um começo de água, a gente percebe como isso está se densificando, começa a aparecer peso, até a gente chegar no elemento terra. E aqui a gente percebe como esse contorno, ele é todo denso, ele é todo marcado, não tem dúvida aonde uma coisa começa e aonde ela termina. E falamos também como no elemento terra a gente encontra com ângulos, com superfícies que são mais planas e angulosas, diferente do redondo e macio do polo mais sutil. Então, muito importante a gente, quando for olhar para as montanhas, admirar essas montanhas, se dar conta que elas não são aquela montanha que a gente desenha quando a gente é bem pequenininho, que é quase um redondinho que a gente faz, né? E é muito interessante como a gente carrega esse arquétipo do desenho da montanha adiante da nossa vida. Então, a gente já tem muito caminho andado na nossa biografia, a gente continua fazendo uma montanha que é um círculo quase. Então, muito importante a gente perceber como as montanhas têm ângulos, como elas se quebram, como elas têm formas diferentes, mesmo quando elas têm uma tendência para o arredondado, para as colinas. Mesmo assim, a gente vai ter uma certa quebra de linhas que são muito fortes. Então, com isso em mente, eu queria, olha, aqui é um pouquinho do que eu acabei de falar, e aqui tem uma representação disso. Então, aqui a gente teria o polo terra, onde é duro, marcado, anguloso, e o polo mais cósmico, mais celestial, onde tudo se mistura, tudo é mais redondo, tem uma respiração. Aqui a gente tem um contraste, degradê, contraste. E também relembrar isso que a gente viu da outra vez, que vai ser bem importante para a nossa tarefa de hoje. Tudo que entra no elemento sólido projeta sombra. Então, a gente tem sombras bem marcadas, com planos muito bem desenhados. Então, entender aonde que a luz bate e aonde que tem escuridão vai ser importante para nós. Então, isso é o elemento terra que traz. E falamos também da diferença de uma superfície plana em relação a uma superfície curva. Então, a gente entra no mundo das rochas e das montanhas, a gente vai estar lidando com mais esse caráter da superfície plana. E, normalmente, a gente vai ter uma distribuição de luz que vai ser num plano, uma certa tonalidade, no outro plano, uma outra tonalidade, outra tonalidade. Diferente da superfície circular, aonde a sombra e a luz se comportam num caminho de degradê. Então, a gente vai fazendo uma transição suave, sem linhas, para poder mostrar que essa é uma superfície curva.
Quando eu tenho superfícies com planos, eu preciso mostrar essa linha que aparece do encontro de duas superfícies que têm tonalidades diferentes. Então, aqui eu tenho linhas de transição. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho uma transição sem linha. E aqui uma foto bonita mostrando como é a projeção de sombras dos objetos. Então, a gente sabe que a gente está num reino encarnado quando a gente tem sombras que se projetam. Eu lembro que eu contei do Peter Pan, mencionei o Peter Pan da outra vez. Então, a gente sabe que o Peter Pan é um ser mais cósmico do mundo da fantasia, porque as sombras fogem dos pés dele, para costurar a sombra, né? Para a sombra não fugir. E vimos também a questão das texturas. A textura é como um bombonzinho no fim do nosso trajeto. A hora que a gente resolveu todas as questões, aí a gente pode se esbaldar com relação à textura que a gente vai trazer para o nosso desenho, o gosto que esse desenho vai ter. Então, aqui alguns exemplos. Com isso em mente, a gente vai, então, adentrar o reino das montanhas. E aqui eu vou propor que a gente faça 2 pequenos exercícios de aquecimento. Primeiro, gostaria que a gente tivesse bem presente leis da perspectiva que vão servir para qualquer tipo de elemento, seja luz e escuridão, seja cor, seja linha, tudo isso vai sempre valer. Tudo que está perto de nós vai estar mais na parte de baixo da folha, vai ser intenso, vai ser grande e vai ser minucioso, detalhado. E tudo que estiver mais longe vai ser mais leve, vai ser menor e vai ter menos detalhes. Então, quando a gente olha para cá, dá para entender isso que eu estou falando. Aqui a gente tem muito simples, uma imagem de uma paisagem, onde a gente percebe a intensidade da cor, mais forte na frente, mais leve atrás. O tamanho, maior na frente, menor atrás. E aqui eu enxergo mais detalhes, texturas, e lá para trás tudo fica menos detalhado. Claro que a gente vai encontrar exceções, isso aqui é o arquétipo. O bonito depois é brincar com essas qualidades. Mas como base, é isso que a gente tem. Então, de aquecimento, eu vou propor que a gente faça 2 pequenos exercícios, bem pequenininho mesmo. Eu vou mostrar agora aqui, deixa eu ligar a câmera da minha mão. Está aqui. Ah, Lindomar, você está aqui hoje, que saudade de você, que bom te ver, viu? Estava numas férias, aí viajando um pouco, mas voltamos agora. Merecido, que bom te ver. E no Dia dos Pais ainda, que honra. Então, olha só. Obrigado. Vocês podem pegar qualquer pedacinho de papel, eu estou aqui com um A4, que na verdade eu dobrei na metade, então isso aqui é um A5. Mas a gente vai, olha, pode ser com carvão, pode ser com grafite, é só um aquecimento e a gente vai fazer uma micro janelinha aqui, olha. Algo pequeno, tá? Porque a gente não quer gastar muita energia e muito tempo com isso. Mas é um excelente exercício para a mão. E depois eu aconselho vocês a fazerem isso grande. Nós vamos fazer pequenininho por causa do nosso tempo aqui. Mas depois, olha, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é um papel A4, tá? Usado, então, na sua inteireza. E aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma divisão em 6. Nós vamos fazer um micro exercício. Nós vamos dividir só em 4, tá bom? Então, nós vamos fazer essa janelinha, divide na metade, e depois a metade na metade e a metade na metade. Então, a gente tem 4 espacinhos, micro espacinhos aqui, tá bom? E nós vamos começar. Se vocês estão com um grafite, é bom que a ponta seja bem compridinha para a gente poder trabalhar com ele deitado.
Se for um carvão, tudo igual, tá? Pode ser tinta também. A gente vai preencher agora cada um desses quadradinhos com uma superfície o mais chapada possível, tá? Então, essa superfície inteirinha, a gente vai preencher com o preto mais escuro que a gente conseguir fazer. Pode mudar a direção do lápis, se quiser. E aí a gente preenche o máximo que conseguir. Com um preto bem escuro. O próximo quadradinho, a gente vai colocar um cinza escuro, mas não preto. E o desafio é a gente não ter medo de chegar bem pertinho aqui da superfície anterior que a gente fez, de não deixar uma linha branca, porque às vezes a gente fica com medo de perder, e a gente acaba deixando um branquinho entre uma superfície e outra. E o desafio também é conseguir fazer o mais homogêneo possível. Aqui eu já errei um pouquinho, porque aqui em cima ficou um pouquinho mais forte, tá vendo? Eu não quero fazer tudo muito escuro, porque eu não quero que fique tão preto. Eu vou tentar melhorar um pouquinho, mas talvez vai ficar essa marca. Não faz mal. E aqui, esse é um exercício maravilhoso de habilidade manual. Da gente conseguir controlar a pressão do nosso lápis, conseguir fazer uma superfície toda homogênea. Isso não é fácil. E a gente vai ter um próximo quadradinho um pouquinho mais levinho. E tem que tomar cuidado para não forçar demais a barra aqui. Então, de novo, buscando que a superfície seja a mais homogênea possível. A tonalidade mais igual possível, pelo quadradinho todo. E garantindo que eu tenho uma tonalidade agora que seja um pouquinho mais leve da anterior. Também sem medo de encostar uma superfície na outra. Não deixar um branquinho entre as duas. E a última fica branquinha mesmo. Essa é a qualidade de um degradê do elemento terra, quando a gente está falando de algo sólido. Em contraposição a esse degradê aqui, ó, vou mostrar no Power. Esse é o degradê cósmico. Quando a gente tem uma passagem contínua e fluida de luz que entra. Percebe que tem uma luz que penetra em todas as camadas. Aqui a gente tem limite entre uma camada e outra, aparece uma linha. Então, polo cósmico, sutil, polo terreno, pesado, denso. Então, só para deixar bem claro o que é que a gente está fazendo. Deu certo? Digam se eu posso ir adiante. Pode ir? Então, nós vamos fazer de novo uma outra janelinha. Também uma micro janelinha. Só que agora as nossas camadas, nossos planos, vão ter um pouco desenho
do que seria um perfil de montanhas, tá? Cuidado para a gente não fazer isso aqui. Essa é a tal da montanha que a gente não quer fazer mais. Isso a gente vai deixar para trás. Então, qualquer gesto, mas que a gente traga um pouco desse quebrado, desse ângulo. E a gente vai tomar o cuidado de fazer o que vem atrás um pouquinho menor. E a nossa linha também vai ficando mais leve, conforme eu vou indo lá para trás. Pode ser também 4 a 5 gestos. Então, na verdade, a gente vai repetir o que a gente fez no exercício acima, mas agora a gente está dando um pouco... Vamos sair do que é faixa, como se fosse lista de uma bandeira, e vamos entrar no que é um gesto ainda mais para dentro da paisagem e para dentro do ser montâneo. Então, vamos de novo preencher. Criando essa transição do que é bem escuro na frente, forte, intenso, do que é mais leve atrás, tá? Então, trabalhar desse jeito, com essas micro janelinhas, é muito legal, porque a gente pode fazer exercícios rápidos e entender coisas com uma certa rapidez. Depois vale fazer grande também, porque o desafio é diferente. Tem que fazer isso numa superfície maior. Pode usar o carvão quando for fazer maior, porque é mais rápido, tá? Mais fácil. O carvão preenche uma superfície com mais rapidez e mais facilidade. Então, vamos para a segunda. Para quem é professor aqui, esses exercícios no 6º ano é fundamental. Eles são fundamentais. É a base de qualquer trabalho. Um dos primeiros exercícios que a gente faz ao longo do processo do estudo de luz e escuridão são esses exercícios aqui. O desafio é tentar manter o mais homogêneo possível e também não deixar aquela risquinho branco quando uma superfície encontra com a outra. E um pouquinho mais leve lá para trás. Isso aqui tem o nome também de perspectiva atmosférica, porque é a atmosfera que vai causando esse esmaecimento lá para o fundo. A camada da atmosfera, do ar, as partículas que tem no ar, vão criando esse filtro que vai tornando os planos que estão mais distantes de nós mais esmaecidos. Então, aqui é um pouco uma luta para a gente conseguir ir clareando, né? E deixando bem nítida a diferença entre uma superfície e outra. E aqui, então, bem levinho. Esse meu lápis aqui, ele é muito mole. Então, a tendência é dele fazer tudo mais escuro. Pode ser bem, assim, bom, bem... facilitar muito se vocês usam lápis de durezas diferentes. Então, começar com um lápis bem mole para fazer as superfícies aqui da frente, e depois ir usando lápis que são um pouquinho mais duros para fazer as superfícies lá de trás. E com isso, só com isso, a gente conseguiu criar uma paisagem. Então, é uma satisfação muito grande de a gente conseguir, assim, com tão pouquinho, já dá uma sensação tão bonita da gente estar diante
né, de montanhas, de um vale, de uma paisagem. E aí vocês vão me avisar a hora que estiver prontos para a gente seguir adiante. Então, isso aqui é o arquétipo. Quando a gente se coloca frente à natureza, a gente vai ver como a luz, às vezes, incide de um jeito diferente, ou as montanhas estão colocadas de um jeito que, às vezes, o plano que está mais na frente vai ficar mais claro. Às vezes, tem uma montanha no meio que é mais clara. O tamanho, se eu tenho montanhas muito, muito altas, por exemplo, né? Os Alpes lá atrás, eles vão ser muito maiores do que os planos que estão aqui pertinho de nós, eles vão ser muito grandes. Então, depois, perceber a distorção da lei é muito legal. É onde a gente começa a perceber a criatividade da natureza. São as variações, as contravenções em relação às leis. Mas aqui a gente tem o arquétipo. Então, muito importante da gente ter isso bem claro. Tudo bem? Dá para ir adiante? Tá. Então, eu vou lá, de novo, voltar para o PowerPoint, porque agora quero lembrar para vocês que a gente desenhar é quase que o lucro da proposta desses nossos encontros, porque, mais do que tudo, é a gente entrar num estado de maravilhamento. Então, eu desejo realmente que com esses, né, com esses encontros, com essa nossa proposta, observação, enfim, que cada vez mais nossos olhos possam se abrir para a gente se sentir encantado com esse mundo que nos cerca. Então, eu tenho agora aqui uma série de imagens para a gente olhar um pouquinho, conversar. E aqui, olha só, essa montanha está lá atrás, ela está maior do que essa que está na frente. Então, vocês podem imaginar que isso aqui é uma montanha muito, muito, muito grande, para ela, nessa situação, aparecer desse tamanho. E gostaria de chamar a atenção também que a gente pode ter montanhas despidas e montanhas vestidas. Então, quando a gente tem a montanha com a pedra nua, a gente tem uma montanha despida. E aqui a gente vai estar observando e percebendo como é que a rocha, a pedra se comporta, os sulcos, essa força da sombra, quando a gente tem esses buracos, esses vãos, essas linhas que aparecem de um jeito muito marcado, muito bonito. E a gente pode ter também montanhas vestidas, então são montanhas cobertas pela vegetação. E aqui a gente ganha um certo redondo de novo. A gente ganha essa suavidade do mundo mais sutil, porque as copas das árvores são irmãs das nuvens, como a gente já viu também no encontro aqui. Então, essa coisa que era mais dura, mais marcada, mais angulosa, ganha essa maciez, porque essa montanha agora se vestiu de vegetação. Então, também, quando vocês forem observar esses gigantes, que são as montanhas, observem se estão vestidos ou se estão despidos. E aqui no Brasil, a gente tem paisagens muito lindas, temos montanhas magníficas, então dá para a gente se refestelar. Toda vez que for viajar, que tiver, quem mora perto da montanha está com a faca e o queijo na mão. Mas quem não, aproveita quando for viajar. Então, aqui o Rio de Janeiro, né, essas montanhas são lindíssimas. Isso daqui é Petrópolis, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo baixar sem causar muito. Aqui também no Brasil.
Aqui já dá para ver que é um outro tipo de montanha, tem um outro gesto. São montanhas um pouco mais jovens. Isso aqui é lá no Himalaia, na Ásia. Então dá para ver esses picos que são mais ardidos, né? Mais as bordas são mais pontudas, as arestas mais secas. Aqui é nos Andes, Machu Picchu. Então, a gente realmente se sente diante de algo que é muito, muito grandioso. E esse encontro, às vezes, que a gente percebe do céu com a terra, cada um mantendo a sua força, cada um mantendo a sua qualidade. Isso é muito bonito também. E aí, pedra e vegetação, como é que elas conversam entre si? Ou algo que é totalmente seco. Totalmente seco. Isso aqui, se não me engano, é Paquistão, ali na Ásia. Quirguistão, Paquistão, ali existem cadeias de montanhas incríveis. A gente não ouve muito falar desses países, mas olha isso daqui. Olha o poder, olha primeiro o tamaninho das casas, né? Olha o tamanho, o poder, como deve ser viver, acordar ao lado dessa potência de paisagem. Vou viver isso aqui também. Aqui dá para ver bem nítido essas marcas, né? Dos planos, o plano de luz, quase como se fosse... Esse aqui quase lembra a rocha que a gente teve na mão na aula passada, né? Só que agora numa escala gigantesca. Aqui na Serra dos Órgãos, ali no Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, essa transição do claro para o escuro, e aqui um pouco dessa subversão da lei. A gente tem algum efeito de luz que fez com que essas montanhas lá no fundo ficassem mais escuras. A gente tem um degradê aqui, de repente escurece lá atrás. Então aqui a gente tem uma subversão da lei, mas continua maravilhoso. Essa aqui também com de repente um escuro aqui atrás. Nós vamos desenhar essa paisagem aqui, já vou voltar para ela. Eu vou me encantando com... Isso aqui é Sebastião Salgado, fotos da Amazônia. Quem esteve na exposição dele se refestelou. Aqui, se não me engano, é Patagônia. E antes da gente partir, então, para a segunda fase do nosso trabalho, eu queria apresentar essa artista que se chama Ji Young. Ela é coreana e mora na Suíça. E ela tem um trabalho muito bonito. Ela, né, usa as montanhas como tema do seu trabalho, e eu um pouco me inspirei na maneira como ela trabalha para propor essa atividade que a gente vai fazer agora. Então, depois eu posto lá no Facebook essas imagens. Tem alguns vídeos, não é muita coisa, mas tem alguns vídeos dela no YouTube que dá para olhar também. Então, ela trabalha com esse pauzinho que a gente vai usar hoje, esse galinho que eu pedi que vocês tivessem, com nanquim, e depois ela usa um pincel, aqui no caso é um pincel que tem água embutido já nele, mas a gente pode usar um pincel comum. E esse é o trabalho dela. Muito, muito lindo. Depois eu passo o link do YouTube mostrando como é que ela produz essas imagens. É muito lindo, muito poético. E lá na Suíça ela está bem servida de montanhas, né? Então é isso. A gente não temos, né, não temos agora a possibilidade de ter a montanha aqui na nossa janela ou na nossa mão. A gente vai ter que usar uma foto.
Eu vou, no princípio, parar aqui o compartilhamento, vou mostrar como a gente vai trabalhar e depois eu torno a colocar essa imagem na tela, tá bom? Para vocês poderem segui-la. Mas eu queria só contar um pouquinho como é que a gente vai trabalhar e talvez esse primeiro exercício a gente faz juntos, porque a gente vai um pouquinho experimentar o uso desse material aqui. Então, se tem alguém que não tem um galinho, pode ser qualquer galinho, qualquer coisinha muito singelinha, bem vagabundinho. E assim, a gente pode pegar um galinho e apontar como se fosse um lápis mesmo. E acaba parecendo um lápis de verdade, né? Mas isso é só um galho. Quem não tiver, quem não tem um jardim por perto, um vasinho que dá para cortar um galinho, pode até ser um lápis com a ponta quebrada. E a gente usa a madeira do lápis, tá? Mas gostaria que vocês experimentassem esse outro jeito de trabalhar. E aqui eu tenho um pouquinho de tinta preta. Eu usei esse corante xadrez, bem vagabundo também. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Pode ser nanquim, pode ser qualquer tinta preta. E quem não tiver nada, pode usar, de repente, um pouquinho de café dissolvido. Tem que ser café solúvel. Mas quem não tiver tinta nenhuma, pega um pouquinho de café solúvel, dilui um pouquinho com água, e isso dá uma tinta bem legal que já dá para a gente trabalhar. Eu queria que vocês experimentassem. Olha, eu pinguei um pouquinho da tinta aqui numa tampinha. A gente molha a pontinha do pauzinho e a gente queria que vocês experimentassem produzir essas linhas. E vocês vão ver que esse pauzinho ele cria uma certa resistência. Essa não é uma linha fluida, macia, como se fosse um pincel, ou mesmo uma caneta. A gente está muito acostumado com a caneta Bic, né? Olha só, a caneta Bic, a hora que a gente usa, ela flui, não tem nada que cria um breque. Mas quando a gente está com o pauzinho, parece que tem que fazer um pouquinho mais de força. A tinta, ela aparece, desaparece, ela fica mais, a gente pode rodar um pouquinho para poder usar todo. E essa resistência que o pauzinho encontra, que ele cria junto com o papel, é o que vai trazer um pouco esse caráter dessa linha mais terrena. Então, eu vou ter, às vezes, um excesso de tinta num lugar e depois, como vai acabando a tinta no pauzinho, eu vou tendo essa diferença de grosso, fino, forte e fraco. E é justamente isso que traz expressividade para o que a gente quer agora explorar. Expressividade para essa linha, que a princípio é uma linha dura, essa linha da montanha. Mas essa linha dura não precisa ser uma linha morta. Essa é a diferença. A linha da caneta Bic é uma linha mais mortinha, se a gente pensa que não tem variação, não tem expressividade. Muito diferente de um pincel ou desse nosso galinho aqui que a gente está usando. Existe o lugar e a hora para essa linha mais silenciosa, mais mortinha. Tem trabalhos lindos que a gente pode fazer com isso. Mas nós estamos agora buscando um pouco dessa beleza da linha que é expressiva. E a expressividade, ela vai acontecer quando eu tenho variação. É isso que o olho gosta. A comida para o olho é variação. Forte, fraco, grosso, fino, fluido, interrompido, algo que a gente percebe que deslizou e, de repente, não deslizou mais. Isso traz expressividade. E uma vez que vocês tenham experimentado fazer algumas linhas, peguem um pincel. Quem tem o pincel, que é um pincel com água já, ótimo. Quem não tem, pega um pincel normal, um potinho com água. E tragam água agora. Olha que bonito que é isso.
Olha quando a água encontra essa tinta que ainda não secou. Olha como a gente tem uma expansão da tonalidade, tá vendo? Se eu tenho uma linha que tem... quando eu usei meu pauzinho, se eu levei muita tinta, a hora que eu coloco a água, ela vai também dissolver muita tinta. Então, é importante a gente ter momentos onde a gente usou mais tinta ou menos tinta para a gente poder ter essa diferenciação de quantidade depois de superfície mais escuro ou mais claro. Então, é bom ter um paninho junto, um papel, aqui eu tenho um papelzinho, onde eu tiro o excesso. Às vezes tinha tinta demais aqui. Então, eu tiro o excesso e posso trabalhar com forte e fraco, né? Momentos mais intensos e momentos mais de degradê, de suavidade. Trabalhar com forte e fraco também. Isso aqui é só um exercíciozinho, é só uma brincadeira, não tem nada sério aqui. É só para a gente entender o material. E vocês vão me dizer se deu certo. Brincar assim. Essa dissolução da tinta com água, nas vezes que eu tentei aqui com o nanquim e com o corante xadrez, uma vez que a tinta secou, eu não consegui essa dissolução tão fácil como foi agora, quando a tinta ainda estava molhada. Então, depois vocês experimentam os diferentes graus de secura da tinta e o quanto que ela se dissolve depois com água, tá? Então, isso também vai guiar o andamento do nosso trabalho. Muitas vezes, acho que vai dar para mostrar aqui assim. Eu fiz o desenho todo primeiro, e depois eu fui buscar diluir, e aí não diluiu porque já estava seco. Então, vocês conseguem ver aqui uma linha que ficou muito marcada, eu não consegui uma diluição, porque a tinta já tinha secado. Então, eu poderia ter simplesmente pegado mais tinta e colocado aqui, eu teria resolvido o meu problema, mas a gente pode também, e talvez trabalhando aos poucos e dissolvendo conforme a necessidade. Isso depois, cada um de vocês vai achar o andamento. Isso, Patrícia, secou, né? Então, vocês podem ir um pouco administrando o quanto que vocês fazem um traço e já colocam a água em cima, ou se podem fazer vários traços, se dá tempo de esperar para depois colocar a água. Se vocês querem ou não dissolver esse traço, isso também pode ser uma decisão, né? Eu posso querer manter o meu contorno muito nítido, eu não quero que ele se dissolva. Então, isso tudo depois o artista vai definir qual resultado ele quer. Então, dá para ver que esse aqui de baixo, que eu fiz agora com vocês, como eu tracei meio rápido, usei bastante tinta, então tudo se espalhou muito fácil com a água. Aqui foi o contrário. Eu esperei muito tempo para trazer a água para a brincadeira, e aí o contorno não se dissolveu. Então, Aninha, se o nanquim seca muito rápido, você pode fazer a linha e depois já experimentar passar o pincel. Fica com, olha, quase como se vocês trabalhassem com os dois materiais, sabe, na mão? Fez uma linha, pega o pincel e já dissolve. Brinca com isso. E depois tem a pesquisa de qual tinta que vai ser melhor para você. Esse xadrez aqui, ele é muito vagabundo mesmo. Qualquer loja de tinta deve custar, sei lá, R$5. Não sei, tudo está tão caro, não sei se aumentou o preço, mas é muito baratinho. Tá? Então, uma aquarela preta, um lápis
lápis, olha, lembra aquele lápis de cor maravilhoso, aquarelável? Aquilo também é muito legal, de fazer a linha com ele e depois passar o pincel com água. Então, depois, né, essa pesquisa dos materiais vocês podem fazer também. Então, eu queria agora propor da gente chegar um pouquinho mais perto, nanquim acrylex, R$12, joia. Isso, olha, baratinho, tá? Nanquim baratinho. Depois, se quiser experimentar outras variedades de tinta, é, assim, quase que necessário, né? Quase que uma obrigação para o artista fazer essa pesquisa, tá? Então, eu quero propor, da gente, antes de ir para o desenho propriamente dito da paisagem, a gente chegar numa linha um pouquinho mais, assim, baseada na imagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o que eu vou fazer, eu faço, e depois eu coloco a imagem para você, tá? Eu vou estar olhando para esse pico aqui assim, ó. Só para esse pedacinho aqui. E nós vamos fazer uma brincadeira só com ele, sem pensar na paisagem como um todo, para começar, tá? Eu vou só fazer para vocês verem qual que é a ideia, e depois eu torno a colocar a imagem aqui para vocês poderem trabalhar. Então, eu estou olhando para a imagem, sei que vocês não, porque eu deve ter um jeito de colocar minha mão e a imagem ao mesmo tempo aqui no Zoom, mas eu ainda não sei fazer isso. Então, vamos assim, ó. Nós vamos olhar só para esse pico e vamos fazer um desenho dele sem a obrigação de que isso seja um xerox. Mas a gente vai cuidar de trazer a linha já mais forte onde eu percebo que tem escuridão e mais leve onde eu percebo que tem luz. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu sei que toda vez que eu pego a tinta no potinho e vou começar um desenho, é onde a tinta vai estar mais concentrada. Então, eu vou começar por aquilo que eu estou percebendo como mais escuro. Então, estou começando com uma parte aqui desse pico, que é mais escuro, é o lado onde está batendo... é o lado contrário de onde a luz está batendo. Então, onde eu tenho uma concentração de escuridão. Eu estou aqui buscando. Então, eu sei que a hora que eu tenho menos tinta aqui, eu vou vir procurando o lado que está mais iluminado. Só assim, bem simples, tá? E aí eu venho com o meu pincel com água, e eu vou, então, dissolver essa tinta, pensando no que eu tenho de escuridão. Eu vou limpar agora um pouquinho, porque eu não quero tanta tinta, e vou buscando essa percepção, essa representação de onde que eu tenho escuro, e aonde eu tiver claro, eu posso deixar sem nada. Onde eu percebo que tem luz batendo, eu posso deixar sem colocar tinta nenhuma. Então, fica muito bonito. Só isso aqui já é muito expressivo, percebe? Então, aqui é um exemplo, e esse aqui é um outro que eu fiz. Mesma coisa, olha, bem diferente. Mas só para vocês verem que a ideia agora não é fazer um xerox, mas é usar essa imagem da montanha como uma desculpa para a gente experimentar o uso do material e aonde que bateu luz, aonde que está sombreado. Tá bom? Então, eu vou agora colocar para vocês a imagem para vocês tentarem fazer. Eu acho que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo deixar. Consegui. Vocês vão enxergar melhor. Então, não preocupa que isso tem que ser um xerox. Só percebe nesse gesto aonde que eu tenho sombra, aonde que bate mais luz,
como é que eu posso usar esse meu material dessa maneira expressiva? Não faz mal se a forma sai diferente da imagem. E aí vocês vão me dizendo se está dando certo. Estamos indo, Luciana, estamos indo. Tá bom, tá bom. É brincadeira. É brincadeira. Eu estou vendo que você está bem acompanhado. Eu acho que é nesses cursos de desenho, um negócio que a gente nunca para de desenhar, né? Nunca tem tempo suficiente, né? Nessas... Aham. Isso. Dá para ver, Luciana? Não, não consigo te ver. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Quem que está falando? Se eu falar, Érica. Se eu Isso, falo, Érica, te achei, te achei. acho que Isso, ficou Érica. meio a mesma cor, talvez. Isso que Se eu eu ia te passo de falar. novo o nanquim por cima? Pode passar. Você pode pegar um pouquinho num pincelzinho e Aham. coloca Ah, onde você sente que você precisa dar o apoio. Você pode fazer com a madeirinha e depois passar o pincel, ou você já pode ir com o pincel direto com o nanquim. tá, Depende daquilo que você quer. Experimenta, Érica. Não tá tem, bom. não tem receita certa, sabe? Mas eu acho que Sim. falta, assim, um pouquinho de escuridão. Percebe? Isso que o olho, que eu falei que o olho gosta, né? O olho gosta dessa diferença. Então, o claro e escuro. Tem um momento que é mais intenso e um momento que é mais leve. É importante a gente balancear isso. Ah, tá, Patrícia, você está falando que você passou primeiro água, depois o nanquim e depois a água, né? Tá bom. Ótimo. Essas descobertas aqui são maravilhosas. Deu certo? Deu certo, assim, no sentido de conseguiram produzir alguma coisa, porque tudo dá certo, né? Oi, bom dia, Oi, Lúcia. Ana. É, Fale. eu acho que eu consegui, mas eu fiz as minhas experimentações, porque não tá, Isso, a minha tinta seca muito rápido. tá. E o meu pincel, que eu fui lá pegar o meu pincel com água, ele borra bastante. Então, eu primeiro comecei como você explicou e depois fui alternando, molhava primeiro para a tinta Isso, poder espalhar, porque não estava espalhando. isso. Então, enfim, eu consegui, eu estou me divertindo, não ficou Tá muito, bom. mas tá, consegui. Obrigada. Tá, depois eu quero ver, Ana. E assim, é Tá. isso mesmo, sabe? Essa experimentação, ela é necessária. Ai, Ana, mas tá lindo isso.
Mas está muito lindo, muito lindo. Obrigada. E essa borração, ela é legal, sabe? Ela é interessante, porque essa borração depois, ela pode virar a vegetação. Ela tem uma cara que pode, sabe, você vai aproveitar para transformar isso nas copas das árvores. Então, não preocupa não, é bem legal. Tá, E obrigada. cada um de vocês tem um material diferente um pouquinho. Então, experimentar é necessário. Não tem como sair igual para todo mundo, graças a Deus. Porque aí seria muito chato, né? E essa é a pesquisa do artista. Então, olha, eu vou parar aqui para a gente poder seguir adiante. Na verdade, acho que o mais difícil já foi, porque era justamente fazer essa pesquisa toda. Agora é só aplicar em cima da imagem como um todo. Então, eu vou de novo fazer assim, vou mostrar minha mão trabalhando e depois eu volto para a imagem para vocês poderem olhar para ela, tá bom? Então, agora a gente vai compor a imagem como um todo. E aí vocês podem escolher por onde vocês vão começar. Se é pelo pico que vocês já conhecem, se é pelo canto da imagem. Eu prefiro ir da frente para o fundo, mas quem quiser ir do fundo para frente também pode. Quem sentiu que precisa molhar um pouco a folha, pode pegar o pincel, molhe um pouquinho antes de vir com a tinta, tá bom? Tudo isso está valendo. Eu vou começar aqui do ladinho. Assim, diria para vocês que se tornar amigo desse pauzinho, isso agora é tarefa para vários dias, assim, vários caderninhos e várias folhinhas, né? Porque é uma delícia, diferentes madeiras, diferentes formatos. Então, aqui, ó, estou indo um pouco atrás desse gesto, e tem bem aqui à esquerda. Eu vou ser ousada e vou deixar isso aqui sem colocar o meu pincel e vou adiante aqui no meu desenho. Pode ser que depois eu não consiga dissolver, mas não faz mal. Eu quero que vocês vejam agora o processo como um todo, tá? Então, estou vindo aqui. Olha só, como as montanhas têm ângulos, como tudo é mais... eu vou batendo aqui, vai balançando a minha caneta. Essa coisa que a gente tem dessa montanha arquetípica redondinha, a gente às vezes tem que se livrar um pouquinho disso. Aqui vai ficando um pouquinho mais leve a tonalidade, então eu estou trazendo menos tinta. Talvez eu não consiga dissolver isso depois, não faz mal. Eu vou trazer o pincel com tinta. E agora eu quero... Tem mais coisa aqui para trás, mas eu quero chegar nesse pico bonito que a gente já fez aqui, ó. Então, eu vou entrar com ele. Buscando essa coisa, esse gesto meio seco mesmo. Eu escolhi essa imagem porque essa montanha ela é toda cheia de angulinhos e quebradinhas e como... Eu gosto até do barulhinho, não sei se vocês conseguem escutar, mas faz crec, 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 esse lápis no papel. E posso depois colocar alguma coisa mais fluida aqui para trás, tem algo assim. E aí eu venho com a minha caneta, com água. Ela está dissolvendo, tá? Então, quero que tenha menos força aqui na frente, porque aqui é onde está batendo luz, e eu quero que fique mais escuro aqui assim, porque é onde eu tenho sombra. Tem um pedaço aqui no meio que eu quero, aqui também é escuro. Eu posso pegar um pouco da tinta daqui, trazer para cá. Tem um pouco de branco que eu quero deixar, porque eu acho o branco muito bonito. Eu acho que ele traz uma expressividade bem grande. E vou vir para o lado de cá, ó, ainda tá, ó, hoje deu certo. Tá bem fluida ainda a minha tinta. Então, é bem escuro do lado de cá. E aqui eu posso limpar bem, cadê meu paninho? Limpar bem para poder entrar com... Ó, aqui eu não quero que seja tão intenso, tá? E eu não vou fazer tudo não, porque eu quero dar tempo para vocês trabalharem. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte,
Depois, eu posso voltar para fazer acentos daquelas marcas que a pedra tem. Então, às vezes, eu tenho por cima dessas camadas já que eu criei, eu posso trazer aqueles sulcos, as entradas, as sombras que tem na pedra. E eu posso, se quiser, soltar um pouquinho, ou posso deixar bem marcado. Então, é uma textura que a gente vai, depois, numa segunda etapa, colocando. E, por último, a gente vai fazer a textura da vegetação. Mas, primeiro, nós vamos fazer isso daqui, tá? Deixa a textura da vegetação para o final de tudo. Então, eu vou voltar para cá. Vou, de novo, colocar a imagem para vocês, tá bom? Então, a tarefa é pensar na composição como um todo. Não precisa desenhar todos os picos, escolham alguns. E pensem aonde que vai ser mais escuro, aonde que vai ser mais claro. Então, para esse exercício é importante um papel resistente à água, um sulfite muito fininho, vai ser mais complicado. Então, um canson com uma gramatura um pouquinho maior é recomendado, para justamente aguentar essa sobrecarga da água, né? Não se preocupem, isso não tem que ser um xerox, não tem que ser uma foto da foto, tem que ser uma inspiração para as linhas que vocês vão criar, só isso. Para que vocês olhem e falem, ah, é montanha. Desenhei montanha. Só isso. E aí a gente vai tentando respeitar essas leis do grande, do intenso. Então, tudo que está na frente vai ser um pouquinho mais forte. E vocês vão reparando como vai ficando mais leve e profundo, tá? O tamanho também vai diminuindo. E nada impede de vocês voltarem com o nanquim, o pincel carregado de nanquim, se por um acaso vocês precisarem trazer um acento para alguma região do trabalho, tá? Nada impede. Então, vocês vão ver que essas marcas, essas ranhuras que a gente enxerga, essas linhas, estão mais nessas paredes das montanhas que estão próximas de nós. Conforme vai ficando mais distante, a gente já não enxerga mais. Então, a gente vai trazer esse detalhamento dessas linhas maravilhosas para isso que está mais próximo de mim. E aqui também vale experimentar qualquer tipo de material. Lápis preto aquarelável, caneta Bic, o próprio pauzinho, tinta.
Não tem fim, essa experimentação não tem fim. E a gente pode ficar nesse vai e vem. Faz linha, vem para a água, faz linha, vem para a água. Não tem uma regra. É bem diferente traçar essa linha em cima do papel molhado, tem uma outra expressividade. É muito gostoso de experimentar também. Se alguém tiver algo para mostrar, se tiver alguma dúvida, só falar. Por mais que, até, né, Luciano, eu tô vendo no teu desenho, que por mais que aquela parte seja mais clara, mas não é ruim colocar um pouco mais de contraste com uma coisa mais expressiva, né, para poder destacar pelo escuro, né, um escuro destacado onde tem um contraste de encontro, né? Sim, o contraste sempre causa... O contraste é drama, né? O olho gosta, o olho se refestela. Então, a gente pode, como artista, escolher trazer um acento onde às vezes não tem na foto ou na paisagem. Então, é bem possível. E aqui, por exemplo, eu deixei um branco
né? Aqui, que não é branco assim, lá. É uma luz muito mais suave na foto. Mas eu gosto desse exagero de luz aqui assim, porque puxa, tudo que é contrastante também vem para frente. Esse choque entre o claro e o escuro, né, o preto e o branco, também faz com que esse objeto venha mais para perto de nós. Então, para ajudar essa montanha a se destacar daquilo que está lá no fundo, ajuda. Eu podia até fazer mais preto aqui na frente, ó, vamos lá. Aquelas palavrinhas que a gente usou, grande, pequeno, forte, fraco, é importantíssimo, detalhado e não detalhado, né? Aqui pede um pouquinho mais de... Porque é uma sombra tão intensa que tem nesse lugarzinho aqui. Pode ser mais forte. Mesmo aqui assim, posso ter um pouquinho. Porque isso aqui ajuda esse pico a vir para frente. Porque o perigo é ele querer ficar misturado com o que está lá atrás, né? Então, é nele, nesse paredão aqui à esquerda, que eu posso ficar lambendo, né? Trazendo mais detalhes, olhando, vendo cada gesto, cada tracinho. São esses dois impulsos que vão pedir isso de nós. Lá de trás pode ser só mais indicado. Lu, Oi. Patrícia falando, eu fiz várias experimentações aqui, não Sim. saiu como eu realmente gostaria, mas vou mostrar que a água, às vezes, você risca com o nanquim com ele seco, né, já passado, quer dizer, o galinho seco, ó, eu tô com galinho de manjericão, né, Aham. e ficou, assim, interessante a experiência, porque fica bem marcado os riscos. Não tá Tá. bonito, mas tá experimental. Deixa eu ver se dá Deixa para eu ver. ver. Eu vou parar de compartilhar. Eu sei que é um pouquinho cruel, mas deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Espera aí, Patrícia, eu vou te fixar. Peraí. Olha, não sei se dá para ver direito. Isso. Dá para ver. Que coisa linda. Eu estou enxergando ele de lado. Será que você consegue virar? É porque eu não sei, espera aí, eu vou ver se eu consigo colocar isso aqui. Será que é legal assim? Isso, legal, assim, tá maravilhoso. Patrícia, que coisa linda. Que coisa linda. É isso. Né? É isso. Fica desse jeito, assim, né? Eu Isso. gostei muito de passar depois um galinho mais seco. Isso. É isso tudo. Experimentar. Mais seco, mais molhado, mais grosso, mais fino, com o galinho assim, com o galinho assado. Ficou Maravilhoso. ótimo. Maravilhoso, que legal. Não sei se tem mais alguém que quer mostrar o que fez. Isso, Lindomar, peraí. Deixa eu te fixar aqui. Ah, que legal, ótimo, ótimo, muito lindo, muito lindo. É tão Tem outros, expressivo. Oi? tem outros dois aqui do lado, mas já fugiram. Ah, já Tem outros fugiram. dois artistas, mas os artistas já fugiram. Na hora que eles voltarem e quiserem mostrar, super bem-vindo, porque às vezes as crianças fazem coisas que são tão melhores do que nós, porque eles são muito soltos, né? Olha só, olha só. Peraí. Então, olha só essa brincadeira toda, que lindo, que lindo. Muito legal, muito legal.
Mais alguém? Esse daqui é o meu, ó. Tá, Eliana. Eliana, eu vou te fixar, depois vou para a Ana, tá, Aninha? Tudo bem. Isso, que lindeza! Eliana, tá muito legal. Olha a expressividade nisso aqui, esse lado todo, isso, esse lado todo da Eu esquerda. foquei mais nessas duas da frente, né? Isso, tá maravilhoso, maravilhoso, muito lindo, Obrigada. muito lindo. Nossa, me dá uma alegria imensa. Ana, vamos lá. Eu tive bastante dificuldade, porque a minha tinta seca muito rápido. Tá, mas mesmo assim tá muito interessante. Você experimentou molhar o papel antes? Experimentei aqui, tá Tá, vendo? tô vendo. E aí eu comecei a perceber que eu estava usando muito mais os pincéis, né, Tá, para controlar tá, a densidade da tinta do que os pauzinhos. Então eu falei, eu preciso experimentar, depois eu vou trocar a tinta, esse tá, nanquim seca muito rápido. tá Mesmo que bom. eu diluí ele, não Tá funcionou. bom, tá bom. Não faz mal. Vai assim, porque isso também é uma possibilidade. E depois experimenta uma outra tinta, que seque mais devagar, que deixe você brincar com essa água. Tá bom? Ótimo. Aqui, Erika. Isso, deixa eu te fixar. Um Ótimo. pouco sofrido. Mas está lindo. Sabe o que importa aqui? É a gente perceber toda essa riqueza do que é superfície, do que é linha, do que é fino, do que é forte, sabe? Sim. E isso tudo você tem aí. Vocês acham que ficam achando que não está bom, porque vocês ficam com a imagem da foto, que tem que ficar igual a foto. Mas isso é lindíssimo. É lindo. E eu vi os colegas que fizeram as linhas depois, aí eu fiquei fazendo agora por último, e dá um efeito muito legal. Dá um efeito muito legal. Então, é esse jogo de ir e vir mesmo, sabe? Faz a linha, joga água. Quando a gente joga água, a gente vai para a consciência. Então, olha, consciência de linha, consciência de superfície. Eu vou para a consciência de superfície, como é que são esses planos de claro e escuro. Depois eu volto para a consciência de linha, para trazer justamente aquilo que é marcado, que é cheio de linha, né, nessa imagem. E agora, para a gente terminar, eu quero propor de vocês trazerem, ó, tá vendo que tem pequenos momentos aqui onde a rocha ficou vestida, e tem vegetação? Então, da gente, eu vou fazer, depois eu volto a colocar a imagem para vocês. E eu não sei se vocês conseguem fazer um print screen, porque essa imagem era bom se vocês tivessem, né? Eu vou colocar ela lá no Facebook, mas para quem não tem, se quiser depois fazer um print screen dela para ter. Então, aqui em cima... Opa, peraí que eu tô... Agora eu vi que eu não estou com a minha mão fixada, peraí. Minha mão está aqui. Agora é muito fácil. Agora Pronto. É só o toque, a textura, é como eu falei para vocês, é aquele bobozinho final, sabe? Então, de perceber aonde, eu vou usar a caneta Bic, mas vocês podem... Não, eu quero que vocês vejam minha mão. Aqui, depois eu ponho a imagem. Eu aqui preciso olhar a imagem, não você. Eu vou usar a caneta Bic, mas vocês podem usar qualquer outro material, tá? Então, também vão pesquisar qual que é o gesto que vocês querem criar, né? Eu estou fazendo assim, ó, meio um emaranhadinho para mostrar que isso aqui é vegetação. Mas cada um de vocês, olha, pode ser assim, pode ser assim. Cada um de vocês vai achar qual que é o gesto que interessa, ou pode variar, usar uma combinação de texturas para mostrar essa vegetação. Então, a gente acaba vestindo de vegetação alguma parte, né, dessas superfícies que a gente está enxergando que tem vegetação. Então, quando eu vou para uma área mais clara, eu posso fazer menos força na minha caneta, para não perder aquela sensação de luz. E quando eu entro na área mais escura, eu posso fazer mais forte.
Então, mesmo a caneta Bic, com toda a sua dureza, ela consegue dar essa diferenciação de claro e escuro, tá? Então, só para vocês verem aqui um trabalho anterior que eu fiz na preparação, já mais adiantado, como é bonito depois a gente trazer um pouco dessa vegetação aqui por cima, sem perder a belezura das linhas, enfim, das superfícies todas. E aqui, nessa imagem, é interessante, porque é uma combinação daquilo que é vestido com aquilo que é desnudo. Então, tem pedra e tem vegetação. Eu vou voltar a colocar um pouquinho a imagem para vocês. E aí, interessante se vocês fazem o print screen. Quem não tem Facebook, quem não está lá no grupo, apreende a imagem, porque esse trabalho da textura é um trabalho lento, ele não é difícil, talvez é a parte mais fácil de todas agora. É brincar com essa textura, mas é devagar, é lento. Então, a gente precisa ter a imagem para poder ir construindo aos poucos. Uma outra dica também, quem tem muito preto em cima da imagem, pode fazer essa brincadeira com a textura com um elemento branco. Pode ser uma caneta branca, pode ser tinta branca. Isso também é muito legal a gente trabalhar com branco em cima do preto. Eu vou pegar uma caneta branca para mostrar para você, tá? Acho que vocês conseguem ver minha mão, tá num quadradinho pequenininho, mas eu acho que vocês conseguem ver. Eu posso também entrar, olha que bonito que é. Usar o branco em cima do preto. Então, não precisa se preocupar. Se por um acaso a imagem ficou muito forte, o desenho ganhou muita intensidade, dá depois para entrar com o branco. É muito, muito legal. E, aliás, dá para brincar sempre de branco e preto, né? Essas duas tintas. Eu posso voltar com a caneta Bic por cima desse branco que eu coloquei. Não tem fim. Oi, Lu, tem como Oi. você colocar a imagem que você está trabalhando com a mão grande? Porque para mim, pelo menos, está parecendo uma foto só grande. Só a foto. Eu vou, então, descompartilhar um pouquinho, É só para vocês verem. só clicar. Quem quer ver grande, quando tem as duas imagens, clica no lugar onde está a mão, por exemplo, e aí ela vê é? para o plano da frente. Ah, que legal, não sabia disso. Olha, já vou voltar para a foto, mas só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Dá para entrar com branco. Olha que efeito bonito. E eu posso voltar a colocar preto em cima do branco. Então, caneta preta, caneta branca é tudo de bom na vida. Tinta branca, tinta corretivo branco. Porque aí permite que a gente erre, sabe? Eu posso errar e eu venho com o branco por cima, eu não gostei, volto com o preto, dou um acento branco, enfim. Dá para brincar durante muito, muito tempo. E eu acho que o mais importante de tudo é sempre a gente se apaixonar, né? Tenho certeza que agora vocês vão olhar para as montanhas e ver coisas que antes os olhos não percebiam. Essa imponência toda. O quanto que as formas são variadas. A gente é muito pobre de fantasia. A hora que a gente vai desenhar montanhas, a gente faz tudo meio... ou a forma de dente, né? Aquele cerradinho assim. Ou a gente faz a colininha. A gente é muito pouco criativo. Então, olhar para essas fotos, depois poder viajar, ver montanhas, perceber quão variadas são as formas, quão expressivas, quão bonitas elas são, quão majestosas.
Eu vou dar mais uns minutinhos e aí a gente fecha, tá bom? Se alguém quiser mostrar, vou adorar ver. Bem legal esse toque da vegetação, né? É, Outra, né? Assim, eu achei bem legal. parece que completa, né? Pois é, justamente. Parece que Isso. completa aquele traço, que era um traço meio, parece até um pouco sem vida, né? Rochoso. Aí, de repente, parece brotando dali. Isso. A textura, ela sempre vai aparecer nos nossos trabalhos. Às vezes no começo, às vezes no fim, mas a textura é aquilo que traz, eu chamo de bombom mesmo. É aquilo que parece que amarra, que traz o gosto, ainda mais se a gente está trabalhando com preto e branco, que a gente não tem a força da cor. A textura é aquilo que vai arredondar, que vai arrematar, que traz sabor. É muito importante a gente estar sempre estudando, atentando para a textura. Ela é um qualificador importantíssimo para o trabalho. Então, a sequência é essa. A gente fazer com o pauzinho, experimentar esse pauzinho, explorar, porque, claro, para alguns de vocês, talvez é a primeira vez que vocês estão usando e trabalhando com ele, então tem uma intimidade que precisa ser conquistada. E, às vezes, é repetir 2, 3, 4, 5 vezes, pronto, a mão entendeu como ele funciona. Lembrar, a repetição é nossa melhor amiga, sem repetição não tem nada. Então, trabalho com o contorno com o pauzinho, tentando trazer essa linha o mais expressiva possível. Depois a gente entra com a água, dissolvendo e tornando intenso aquilo que precisa. Depois volta para trazer acentos, podem ser pauzinhos diferentes, podem ser folhinhas, pode ser o que vocês quiserem. E por último, às vezes até é bom esperar secar. Aí vocês têm que avaliar se é bom trabalhar no molhado ou se é no seco para trazer essa textura. Lembrando que a textura pode ser no preto e no branco. Tá bom? Então, essa foi um pouco a sequência do nosso trabalho. E eu realmente me ajuda muito, muito, muito. Se vocês postam o que vocês produziram lá no Facebook. Porque me ajuda muito a saber se o que eu estou fazendo está indo pelo caminho certo. Então, quem tiver essa possibilidade, agradeço se vocês fazem isso, tá? E que bom que... Eu não sei quem que escreveu aqui, não está aparecendo o nome. Ah, foi a Patrícia. E foi gostoso trabalhar com galinha, é isso mesmo. É isso mesmo, Patrícia, parece que ele tem o desenho da montanha dentro dele. Ajuda muito, é muito diferente. É importante que vocês experimentem também. Como é que seria fazer esse contorno com pincel? Ou com lápis, ou com outro material. Mas o pauzinho, por conta da dureza, por conta desse atrito que ele causa no papel, ele tem a ver, ele está próximo dessa qualidade da linha da terra, do elemento terra. Então, muito, muito legal. Experimentar, trabalhar com ele, se tornar íntimo. E, às vezes, vai para o carvão e faz uma nuvem. Depois vem para o pauzinho e faz uma montanha. Brincar com essas duas qualidades. Pode ser um exercício bem importante. Tá bom? Então, deixa eu tirar aqui, tá? Olhar para vocês, agradecer demais a presença, a parceria. Nesse dia tão especial aqui, acho que só o Lindomar, de homem e de pai. Parabéns, viu, querido? Que seja uma comemoração bem gostosa aí com a sua família. E a gente se encontra em breve. Se puderem postar os trabalhos, ótimo, vou aproveitar. E que vossos olhos se abram, então, para as montanhas e para a qualidade dessa terra, desse chão firme embaixo dos nossos pés, que às vezes a gente precisa bastante no nosso dia a dia, né? Então, muito, muito obrigada a vocês e à Associação Sagas pela parceria. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado, Luciana. Valeu pela aula. Obrigada.